bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre os quadrinhos, né? Este mês eu não tive tempo de ler nenhum mangá, nem o Nausicaa, né? Que eu tô gostando pra caramba. Parei no 4º volume e nesse mês de junho não consegui dar continuidade. Então provavelmente este vídeo hoje, excepcionalmente, vai se chamar apenas quadrinhos. Na verdade, quadrinhos, séries e filmes, né? Conforme o combinado. Mas então, eu li 3 HQs. Uma melhor do que a outra, então hoje eu vou começar com vocês por uma indicação que é um publi editorial. Essa aqui, olha só, é a Lâmina Sussurrante do autor iniciante, né, do quadrinista iniciante Izzy Molina. Fiquei muito feliz quando ele disponibilizou essa HQ no Kindle Unlimited, o link estará lá embaixo na descrição do vídeo, porque eu fui uma das leitoras beta, né, dessa história. Que é uma história de alta fantasia, eu diria, né? Uma história que se passa numa Irlanda antiga, né? Uma história aí que mistura algumas lendas celtas. Então, logo no comecinho você vai ver que a história se passa naquele período histórico em que o cristianismo está começando a se sobrepor sobre o paganismo, né? Enfim, mas nós temos uma história aqui cascuda de 5 reis irlandeses, na verdade, que estão disputando território. E para ter uma ajudinha extra aí nessas disputas, o que é que eles fazem? Eles fazem uma associação aí com a bruxa local. Essa bruxa pede, então, a filha, né, de cada um desses reis para si. Então ela vai transformar essas meninas em divas, né, e essas meninas vão trabalhar, então passarão a trabalhar para essa bruxa. Já deu pra perceber que a bruxa é a vilã da história, não é mesmo? Pois é. Só que é o seguinte, assim que as famílias dos reis fazem, então, esse sacrifício das jovens, eles conseguem diversas regalias, ganham batalhas, aquela coisa toda, mas conforme o tempo vai passando, tô tentando mostrar o traço aqui pra vocês, tá, gente? Espero que esteja dando pra ver direitinho. Conforme o tempo vai passando, eles vão percebendo que eles não conseguiram lá grandes coisas, né, sacrificando suas próprias filhas. Mas enfim, a história gira em torno então de uma família de um desses reis que não conseguiu ter uma menina, né? Só nasceram homens nessa família. E eles precisam dar um jeito, então o que eles resolvem fazer? Recolher todas as meninas desse reino e enviar então para essa bruxa, né? Como forma de, né, equivalência. Aí, poxa, a gente não tá te dando uma filha nossa, mas a gente tá dando todas as garotas aí da região. E aí, será que isso vai dar certo? Será que a bruxa vai aceitar? Enfim, enquanto isso nós acompanhamos também a história do herói da história, né? E eu não vou dar spoiler pra ninguém, mas então, é um rapaz muito franzino, muito calado também, que vai então se rebelar contra esse rei, né? E contra essa raptura das garotas e tudo mais, ele vai tentar salvar essas meninas. Só que é aquilo, é um herói bastante improvável, certo? É o garoto mais franzino ali da região, ele perde todas as brigas, aquela coisa toda, mas ele sai, né, a cavalo, tentando então salvar essas garotas. E aos poucos a gente vai percebendo que tem alguma coisa de muito especial nesse rapaz. Enfim, é uma história que, como eu disse para vocês, vai se basear aí em diversas lendas celtas, diversas figuras da mitologia vão aparecer nessa história. E uma coisa que eu achei muito interessante que o Izzy colocou aqui na história é uma mistura de alta fantasia com música clássica. Então, em alguns momentos da história, ele vai sugerir que você ouça uma determinada música. E a batalha final dessa história, que é um espetáculo, é ali uma batalha ao som de Rex, do Requiem de Mozart. Se vocês nunca ouviram o Requiem de Mozart, gente, ouçam. Inteiro é maravilhoso, mas a Rex Tremendé é uma das melhores partes desse Requiem, enfim. Bom, então é isso. Não vou contar muito pra vocês pra não dar spoiler, mas assim, é aquele tipo de história que você entra achando um pouco confuso. São muitos personagens, você não entende muito bem aí qual é que é desse rapazinho, né, calado, que está saindo então nessa missão pra salvar essas moças. A cada figura mitológica que aparece aqui na história, deixa eu mostrar aqui para vocês, o autor faz então uma página separada, né, com a imagem ali da figura mitológica e uma explicaçãozinha, né, da origem dela e tudo mais. Então aos poucos você vai se acostumando com a forma como a história vai sendo contada e, gente, o final é espetacular. Então é isso, eu não vou contar mais nada do enredo, mas eu sugiro fortemente que vocês deem uma chance aqui pro trabalho do Izzy. Como eu disse no comecinho desse vídeo, essa HQ está disponível no Kindle Unlimited. Eu li aqui através do aplicativo no tablet, que na minha opinião torna a leitura um pouco mais agradável do que no próprio Kindle, mas enfim, se você já tem o costume de ler HQs no Kindle, é isso aí. É que aqui tem uns detalhes em vermelho que deixam a história um pouco mais, sei lá, vívida.
E para quem não é assinante do Kindle Unlimited, a HQ está saindo por R$6 na Amazon. Vou deixar os links lá embaixo e sugiro fortemente que vocês leiam. É uma HQ de um autor iniciante, acho que é bacana a gente prestigiar aí nossos novos artistas. Eu tenho certeza de que vocês não vão se arrepender de ler essa HQ. E eu deixo aqui também o pedido de que, né, assim que você terminar a leitura, deixe lá no site da Amazon mesmo sua opinião a respeito da HQ. Acho que é importante para o autor receber o feedback de vocês, não só elogios, né, mas também aquilo que ele pode melhorar, enfim. Mesmo porque o autor já está preparando o seu próximo trabalho e receber o feedback de vocês vai ser essencial, tá certo? Vou deixar lá embaixo também o Instagram do Easy Molina para vocês darem uma olhadinha. E é isso, pessoal. Tenho certeza de que vocês vão gostar dessa história. Mas vamos lá então. Como eu disse para vocês, esse mês eu só li coisas espetaculares. O que eu li este mês? Eu terminei, né, a saga Bone. Cara, eu amo essa HQ. Então, são 3 volumes gordinhos, né, dessa saga, que vão contar também uma história de fantasia, que se passa aí numa Idade Média meio diferentona, mas enfim. Tem um blurb na capa do primeiro volume que dizia que Bone era uma mistura de Senhor dos Anéis com os desenhos da Disney. E aí eu li aquilo antes de começar a leitura da HQ e pensei, que estranho, né? Mas é exatamente isso. Primeiro que o Bone é essa criatura fofinha que, quando eu vi isso aqui pela primeira vez, eu imaginei que fosse uma história de fantasminhas, tipo Gasparzinho, mas não é. Este aqui é o Bone, a personagem principal aqui da história. A gente acompanha a história da família dele, né? Ele tem 2 primos também que vão viver essas altas aventuras aqui na Idade Média, como eu disse pra vocês. Eles vão parar numa vila ali de humanos e vão ajudar então uma garota que seria ali a próxima rainha daquele reinado e tudo mais, só que ela vive como se fosse uma camponesa. A avó dela, que é ali a rainha atual, também está vivendo como camponesa ali e tudo mais, e aos poucos você vai entendendo o que foi que aconteceu. A grande graça dessa história, que é, né, aquela boa e velha história do bem contra o mal, né, enfim, é que você tem ali uma certa profundidade na história, você tem diversas críticas, o negócio é muito bem feito, mas ao mesmo tempo você tem diversas piadinhas, tem um monte de personagem engraçado pra caramba aqui nessa história. Então essa quebra de tensão aqui com essas piadinhas eu acho um barato. Isso sem contar a vontade de comer quiche que dá aqui durante a leitura dessa HQ. É um dos pratos preferidos aqui desses personagens. Enfim, minha gente, como eu disse pra vocês, né, essa comparação, né, de que Bone seria uma mistura de Senhor dos Anéis com Disney, faz com que essa HQ possa ser lida por todas as idades. Então, se você tem um irmãozinho, sei lá, de 10 anos de idade aí, você quer que ele fique entretido com uma HQ longa, né, são 3 volumes gigantes, né, você pode dar de presente aí o box de Bone. E você também vai se divertir pra caramba lendo essa história. Conheço gente que não achou a menor graça em Bone, não gostou das piadas, achou a história boba. Então sugiro que vocês procurem aí uma amostra, né? Dentro do Kindle você consegue baixar a amostrinha, se não me engano é o primeiro capítulo do primeiro volume, pra ver se você realmente vai gostar dessa história. Mas é uma graça, vale a pena conhecer. E, por fim, eu vou mostrar pra vocês a Glass Town, da Isabel Greenberg. Essa é a mesma autora de uma HQ que ficou muito famosa um tempinho atrás, chamada The Encyclopedia of Early Earth. Eu vou deixar a capa aqui do lado para vocês darem uma olhadinha. Eu não sei porque ela ainda não foi publicada aqui no Brasil, mas o pessoal de fora e o pessoal que tem o costume de ler HQs em inglês já conhece a Isabel Greenberg há bastante tempo. Enfim, esse aqui é um trabalho dela que eu achei impecável. Que coisa linda esse Glass Town. Não sei se dá para vocês verem, mas o subtítulo é o seguinte, ó, The Imaginary World of the Brontes. E aqui você tem a imagem dos 4 irmãos Brontes, né? As 3 meninas, né? As 3 escritoras famosas e o irmão também. Então, aqui nessa HQ, a Isabel Greenberg imagina uma biografia em quadrinhos desses 4 irmãos, que na verdade eram 6, né, no começo, mas as 2 irmãs mais velhas morreram no internato onde elas estudavam, enfim, uma história triste pra caramba. Todos esses irmãos, aliás, tiveram fins bem trágicos, e a irmã que viveu mais tempo foi a Charlotte Brontë, que é a autora do Jane Eyre. Tem vídeo aqui no canal pro Jane Eyre, inclusive. Das irmãs Brontë, o meu livro preferido, não tem jeito, é O Morro dos Ventos Vivantes, que é o livro da Emily Brontë. Da Anne Brontë eu nunca li nada, né? Ela tem alguns livros bem famosos. O Inquilino de Windfield Hall, se eu não me engano. E tem mais algumas coisas aí também. A própria Charlotte Brontë tem alguns outros romances que não ficaram tão famosos quanto o Jane Eyre. Mas ela é a que teve a carreira mais prolífica, né? Ela foi quem publicou mais, inclusive, na época em que os livros delas foram publicados, o Jane Eyre foi o que chamou mais a atenção do público.
Mas então, essa história aqui na HQ começa com a própria Charlotte Brontë, já bem mais velha, né? Enfim, se lembrando não só dos irmãos, mas também das histórias que eles costumavam criar. Então, eles viviam numa casa afastada, né? Nas charnecas da Inglaterra, aquela coisa toda. Então, eles passavam muito tempo juntos criando as próprias histórias. Então eles se ajudavam, eles criaram ali, foram eles que criaram, né, a tal da Glasstown, onde diversos personagens que eles criavam viviam. E é isso, era esse o passatempo da família, né, ficar lendo e escrevendo também suas próprias histórias. Mas aqui nessa HQ a autora também trata da questão do escapismo, né, até que ponto esses jovens, né, essas crianças estavam criando essas histórias para escapar da própria realidade. Então, é uma HQ sobre isso também. E a gente tem aqui também uma questão da Charlotte já mais velha e sozinha, né, depois da morte de todos os irmãos, recebendo a visita de personagens que ela tinha criado junto com os irmãos, né? E isso vai meio que atrapalhando a carreira dela, né, como professora naquele mesmo internato. A autora vai mostrando também como a criação dessas histórias consumiam, né, essas meninas, né? O Branwell também era escritor, mas ele vai ter um problema sério com bebida aí, já na idade adulta, e ele é o primeiro, né, dos 4 que ficaram, ele é o primeiro a morrer, né. Ficam as 3 meninas que são publicadas então usando pseudônimos masculinos, e só depois de muito tempo, né, que sai aí uma primeira edição contendo os nomes delas mesmo. Então tudo isso está aqui nessa HQ, de um jeito bastante delicado, o texto é muito bom, o traço da Isabel Greenberg é muito bonito e essa edição tá a coisa mais linda. Olha a folha de guarda. Vou mostrar aqui pra vocês. Essa aqui então é a jacket da HQ e por dentro nós temos então a capa dura mostrando aqui a Glasstown, né, a cidade que eles tinham criado juntos. É uma história linda e é uma história sobre solidão e sobre como os personagens que a Charlotte Brontë criou junto com os irmãos vão fazer companhia a ela no fim da vida. Olha, que HQ linda! Então, para vocês aí que gostam do trabalho das irmãs Brontë, que gostam de romances vitorianos, temos aqui então uma quadrinista que ainda não foi publicada aqui no Brasil, mas a gente tem acesso aos livros em inglês através da Amazon. Vou deixar o link lá embaixo para onde vocês podem encontrar então a Glasstown. Lindo, lindo mesmo. Então é isso. Esses foram os meus incríveis quadrinhos do mês de junho. Agora vamos às séries que nós assistimos aqui neste mês, tá certo? A gente começou o mês assistindo The Terror, que é uma série que está disponível no Prime Video da Amazon. Vocês estão vendo a capinha da série aqui do lado. Gente, vale muito a pena assistir isso. Então, olha só. Essa série conta uma história verídica, né, até certo ponto, dessa expedição de navio, não é mesmo? The Terror é o nome do navio deles. Eles estão indo para o sul, só que o navio fica preso no meio da neve, né, no meio da geleira. E aí eles precisam passar meses dentro daquele navio que tá ali, preso, né, no meio do gelo. E logo no primeiro episódio você já fica sabendo que ninguém sobreviveu. Então é uma história de terror meio desesperadora mesmo, né? E você sabe que ninguém vai sobreviver ali, enfim. Mas tá, qual é a graça de acompanhar uma história que você já sabe como é que vai terminar? Bem, a questão é que a gente sabe o que vai acontecer, né? Todos vão morrer, mas você não sabe como. E é uma série cheia de reviravoltas. Tem alguns personagens ali que você não imagina que se transformariam em vilões ali, que enlouqueceriam por causa do frio, da fome e tudo mais. Tem uma questão também a respeito da comida que eles levaram, né, diversos enlatados e tudo mais. E para fazer uma economiazinha porca, né, eles compraram ali um lote de alimento em conserva ali mal conservado. Então, olha, além daquele frio horroroso, você ainda tem ali as pessoas comendo chumbo, né? Porque tá saindo chumbo ali das embalagens. E além de tudo isso, ainda tem um pé grande no meio da história. É uma série muito boa mesmo. É uma produção britânica, né? Então tá cheio daqueles atores que a gente já viu 1000 vezes, né? Sei lá, em Guerra dos Tronos ou qualquer filme britânico que você já tenha visto. Você vai reconhecer diversos atores também. É uma produção do Ridley Scott e é um negócio muito bem feito. Acho que vale muito a pena vocês darem uma olhadinha no The Terror. Eu gostei bastante, a gente gostou bastante. Depois a gente assistiu uma série que nós temos aqui apenas as 2 primeiras temporadas. É uma série chamada Spartacus. Eu assisti a primeira temporada na época em que ela passou na televisão.
Ela passava no A&E, se não me engano. E assim, foi uma série que veio naquela toada dos 300, sabe? Então, a estética da série é aquele, né? Se vocês já viram aquele filme sobre os 300 de Esparta, acho que você vai relacionar bastante ali a estética da série com aquele filme. Mas então, é a história do Spartacus, né? Tem um filme antigão com o Kirk Douglas, também que a gente viu há algum tempo, que é um filme excelente, também conta a mesma história, só que a série dá uma prolongada, né, nessa história, mesmo porque são 4 temporadas. E eu passei muito tempo achando que só a primeira temporada que valesse a pena, foi aquela que eu tinha visto quando passou na TV. Então você tem a história desse rapaz que vai ser escravizado, vai ser colocado ali para lutar, né, como gladiador, e aí ele vai tentar conseguir ali sua liberdade, com a ajuda dos demais colegas gladiadores também. Essa é a primeira temporada. Essa foi uma série que ficou bastante famosa na época também, porque o ator principal morreu, o cara que fazia o Spartacus mesmo, né? Então, era uma série que deu muita audiência, não só por conta da história, por conta da estética e tudo mais, mas também porque, imagino eu, porque é uma série meio pesadinha. É uma coisa meio cine privê encontra 300 de Esparta, entendeu? Mas a questão é que essa série tem cara de novelão bom. Então, assim, o drama é interessante, você tem diversas reviravoltinhas também a cada episódio, você tem traminhas, incluindo o pessoal da nobreza. Então é um tentando puxar o tapete do outro o tempo todo. E você tem a questão desses escravos gladiadores, né, tentando, né, bolar um jeito de sair daquela situação. Então essa é a primeira temporada. A temporada número 2 é, na verdade, considerada um prequel dessa temporada. Então a gente dá um passinho para trás e vai aprender nessa temporada, que é bem mais curtinha, sobre como aquele ludo, né, aquele lugar onde os gladiadores eram treinados e tudo mais, se formou. Então você tem praticamente os mesmos personagens, né, daquela história principal da temporada, sem o Spartacus, né, porque essa é uma história antes do Spartacus chegar àquele ludo. Também é interessante, só que eles resolveram fazer mais 2 temporadas, né? Contando a história da rebelião dos gladiadores, né? Então eles conseguem, não vou dizer como, mas eles vão conseguir sua liberdade na marra, né? E aí você tem então mais 2 temporadas contando a história desses gladiadores fugitivos, né? Você tem todo ali o pessoal de Roma atrás desses caras. E aí pro papel do Spartacus eles colocaram um outro rapaz e assim... Fiquei com um certo dó daquele rapaz que morreu, porque o cara que eles colocaram no lugar dele é melhor. Nos primeiros capítulos você vai até estranhar um pouquinho, mas depois você já tá assim, poxa, não sinto falta do outro ator. Enfim, só sei que eu parei naquela temporada principal achando que as outras temporadas seriam ruins e a gente acabou vendo tudo e é tudo muito bacana, viu? Então, pra quem gosta dessas histórias de Roma antiga, se você gostou, sei lá, de Calígula, o próprio Spartacus também, ou aquela série da HBO, Roma, acho que vocês vão gostar bastante dessa série. Mas é aquilo, é um negócio pesado. Tanto por conta da violência quanto das cenas de sexo, hein? Avisei. E agora a gente tá assistindo de novo Party of Five, que é uma série que a gente tem aqui também. Mas é o Party of Five raiz, tá? Aquele de 1994 mesmo, né? Por que eu tô dizendo isso? Porque saiu um remake de Party of Five na Netflix. Vocês viram isso? Só que não está disponível pra gente aqui na Netflix Brasil, mas enfim, fizeram aí um remake de Party of Five que eu vou passar longe, porque Party of Five é uma das minhas séries favoritas. E eu sou esse tipo de pessoa que não gosta de remakes de coisas favoritas, tá certo? Mas enfim, esse é um drama adolescente que vai tratar então dessa família de 5 irmãos cujos pais sofreram um acidente de carro e morreram. Então agora eles precisam se virar sozinhos. Eles têm um irmão mais velho de 24 anos que se tornou então o guardião, enfim. Ele vai tomar conta então dos 4 irmãos menores. E assim, é uma escadinha, né? Então você tem esse rapaz mais velho de 24 anos e você tem um bebê de 1 ano também. E a história da série é essa, né? Você vai vendo como esses filhos estão se virando agora nessa nova situação. Na primeira temporada, só passou 6 meses da morte dos pais. Então você vai vendo como é que eles estão se virando, né, com essa coisa recente, com essa perda recente. E a cada episódio você vai acompanhando ali os draminhas pessoais e tudo mais. Mas veja bem, é uma tragédia, não é mesmo? Você tem 5 filhos que de repente perdem os pais e agora precisam se virar sozinhos. Pensa só numa situação dessas. Mas por incrível que pareça, essa é uma série leve. Então, lógico, né? O espectador vai se preocupar com essas crianças e tudo mais, mas ao mesmo tempo é uma série que puxa pro lado positivo da coisa, né?
Nessa série, você tem ali cada um desses irmãos, né, principalmente dos adolescentes, passando por dramas bastante complicados, mas você tem os outros irmãos ajudando, entendeu? A questão da série é essa, né? Você tem esses irmãos que são tão diferentes, de repente precisando se ajudar porque eles só têm uns aos outros agora. E é uma série bem bonitinha que a gente assiste antes de dormir pra ter um soninho bom, entendeu? Pra compensar ali os Spartacus e o banho de sangue que a gente via antes de dormir. Mas é isso então. Se vocês tiverem a oportunidade de assistir Party of Five, assistam. Não sei se vocês estão vendo, mas tinha umas pessoas que ficaram famosas nessa série, né? Você tem o irmão mais velho, que é aquele cara do Lost. Você tem a Neve Campbell, que fez todos aqueles filmes do Pânico também. Enfim, todos eles vieram aí dessa série também. E por fim, vamos comentar então os filmes que a gente assistiu este mês. Tem bastante coisa aqui pra comentar, vou fazer aqui alguns comentários bem rapidinhos e vamos lá então. A gente começou o mês assistindo um filme que a gente já tinha visto, que é um filme tão bonitinho, chamado Harold and Maude. Em português o título desse livro é Ensina-me a Viver. Mas então, é a história desse garoto, né, o Harold, que quer morrer. Então assim, mas de novo, não é aquele dramalhão, né, da pessoa se suicidando, não é bem isso. Isso é um filme do final dos anos 70, tá? Então, esse garoto vai simular suicídios, né? Como brincadeira, entendeu? Esse é o tipo de humor dele. E talvez a gente possa dizer que o Harold é um garoto meio gótico, porque assim, ele gosta muito de passar tempo no cemitério. Ele vai a todos os velórios da cidade, coisas assim. Até que um belo dia ele percebe uma senhorinha que também tá frequentando esses mesmos velórios, que é a Maude. E aí eles acabam ficando amigos, enfim. A história vai se desenvolvendo aí a partir da história da amizade entre esses dois. Uma amizade bastante improvável, certo? O Harold tem lá seus 20 e poucos anos. Ele é filho de uma família muito rica, a mãe tá tentando arrumar um casamento pro garoto, ele não tá nem aí, ele quer mais é fingir que está se matando e frequentar velórios. Tem um momento em que ele vai comprar um carro, né? E aí ele compra um rabecão. Então assim, não é exatamente uma comédia, mas é um filme esquisito. Não sei vocês, mas eu gosto pra caramba desse tipo de filme. E é isso. A questão da moda é que ela é uma... Aos poucos, né, você vai percebendo que tem alguma coisa esquisita com ela, né? Uma senhorinha que já tá pra fazer seus 80 anos, né? Enfim. Mas ela leva a vida muito de boas. E aí tem um momento em que o garoto presta atenção assim no braço dela e percebe que ela tem ali aquela, né, marquinha de quem já esteve num campo de concentração, enfim. E é isso, você vai acompanhando, né, o desenrolar dessa amizade entre os dois. É um filminho sensacional, se vocês nunca viram, vejam. Aí no mesmo dia, se eu não me engano, a gente assistiu também O Selvagem da Motocicleta. Eu nunca tinha visto esse filme. É um filme do Coppola com o Mickey Rourke e com aquele rapaz também, qual é o nome dele? Matt Dillon. Então, os dois são irmãos, né? E eu passei boa parte do filme achando que o Matt Dillon é que fosse, né, o Selvagem da Motocicleta. Mas, na verdade, o Selvagem da Motocicleta é o irmão mais velho dele, que é o Mickey Rourke. O que é bastante curioso, porque, assim, quando o Mickey Rourke aparece, ele é um cara, assim, que parece gente boa, sabe? Tá sempre com um sorrisinho no lábio. Você não imagina que aquela criatura tenha, né, o apelido de Selvagem da Motocicleta, mas logo, logo no filme você vai entender por quê. É um filme que se passa numa Nova York bem complicada, nada a ver com essa Nova York de hoje em dia, que todo mundo acha lindo, maravilhoso, enfim. Eles fazem meio que parte de uma gangue e estão sempre arrumando encrenca e tudo mais. Tem uma coisa interessante nesse filme, que é o fato do selvagem da motocicleta, né, o Mickey Rourke, ser colorblind. Como é que fala isso em português? Não, daltônico, estrábico é outra coisa, enfim. Então ele só enxerga as cores dos peixinhos de um pet shop que tem ali na vizinhança. Então o filme todo é em preto e branco e só os peixinhos são coloridos. O desfecho do filme também tem a ver com esses peixinhos. É um filme bem interessante, é um filme do comecinho dos anos 80. Tem a Diane Lane também bem novinha. E, se eu não me engano, a Diane Lane e o Matt Dillon também estão num filme do Coppola da mesma época, que eu vi mais vezes, portanto acho que eu posso dizer que eu gosto mais, que é aquele... Acho que é Outsiders, né? Que tem também um elenco cheio de gente que ficou famosa, né? Você tem o Tom Cruise, você tem o garotinho lá do Sr. Miyagi, qual é o nome daquele filme? Karate Kid. São dois filmes bem bacanas do Coppola. Se vocês não conhecem, recomendo. A gente acabou vendo também um filme do Franco Zeffirelli. Eu não sabia que era dele esse filme, chamado Endless Love, que é um filme com a Brooke Shields, também do comecinho dos anos 80. Então, nesse filme você acompanha a história de um casal adolescente, né, que estão ali naquele momento de descobertas, digamos assim. Só que eles são muito novinhos, né? A menina tem, sei lá, acabou de fazer 15 anos, o rapaz é um pouco mais velho, deve ter uns 17, 18.
E a família da garota é uma família bastante progressista, eu diria, né? Então eles estão sempre assim muito conectados com arte, com música, fumam na frente dos filhos, aquele tipo de coisa, sabe? Mas quando a menina começa a namorar sério com esse rapaz, a coisa muda um pouco. Principalmente quando ela começa a receber o rapaz em casa, né, pra dormir, se é que você me entende. Aí o pai, que era todo progressista, meu amigo, vai perceber que a vida não é assim, né? Enfim. Aí você tem aí um problemão familiar e tudo mais. E o garoto vai fazer uma coisa muito idiota, né? Então, assim, o pai da menina vai proibir que os dois namorem, que eles se vejam e tudo mais. Mas a questão é a seguinte: ele propõe 1 mês de afastamento. 1 mês, né? Você consegue viver na boa, certo? Passa rápido. Mas não para eles, que estão apaixonadíssimos, né? E o garoto, pra chamar a atenção da menina, ou pra, sei lá, tentar se redimir perante os olhos do pai, ou qualquer coisa do tipo, sabe o que ele faz? Ele bota fogo na casa da família da menina, com eles lá dentro. A impressão que dá é que ele tentou ser um herói ali, salvar todo mundo, né? E aí o pai da menina olharia pra ele e diria: não, pode namorar com a minha filha. Alguma coisa assim, entendeu? Mas não é isso que acontece, o garoto vai preso, vai ficar... E a história vai se desenrolando a partir daí. Mas o filme se chama, né, Amor Sem Fim. Então você imagine aí como é que vai ser o desfecho da história, tá certo? Do Zeffirelli eu só tinha visto aqueles filmes do Shakespeare, sabe? Romeu e Julieta, Megera Domada, né? Eu não sabia que ele tinha feito outras coisas. Depois disso a gente assistiu um filme do Michael Bay. Veja só você, eu não sei vocês, mas eu não gosto de Michael Bay nem um pouco. Mas aí a gente viu esse filme e eu gostei desse filme. O filme se chama 13 Horas. Em português ele tem um subtítulo, que é o seguinte: Os Soldados Secretos de Benghazi. Não vou dizer nada. Vocês vão, sei lá, fazer o que eu fiz. Eu li um pouquinho a respeito do que aconteceu em Benghazi e depois eu vi esse filme. Isto é um filme baseado numa coisa que realmente aconteceu ali durante o período Obama, aquela coisa toda, e talvez te faça mudar de opinião aí a respeito de algumas pessoas que você endeuse. Principalmente se você fizer isso que eu te recomendei, né? Ler alguma coisa a respeito de Benghazi antes de ver o filme. O negócio é sinistro, minha gente. Bom, então depois a gente assistiu um filme russo chamado Blackout, que é um filme de ficção científica que eu não vou nem mentir pra vocês, eu não entendi muito bem. Não é um filme ruim, ele só é extremamente longo. Você tem aí uma super raça sendo criada, você tem uma invasão alienígena ou algo assim. Não é um filme ruim, volto a dizer, mas ele é muito longo e eu perdi o interesse no meio do filme, entendeu? Sabe quando você tá assistindo o filme, mas você tá pensando no que você vai fazer pra janta ou algo assim? Pois é. Uma coisa que eu achei interessante nesse filme é que tem aquela ceninha do rapaz atravessando um riozinho, um riachinho, sei lá o que, um córrego, e aí ele segura a moça pra fazer essa travessia. Essa cena aparece em algum filme velho, filme russo também. Pra eu conhecer esse filme, provavelmente alguma coisa do Tarkovsky, porque eu não sou grande conhecedora de cinema russo, mas Tarkovsky a gente já viu algumas coisas, então tem uma recriação dessa cena nesse filme também. E é isso. É um filme muito bem feito, uma produção assim que não deixa nada a desejar, filmes de Hollywood e coisas do tipo, mas é longo. Espero que vocês aproveitem esse filme mais do que eu, tá certo? Depois a gente viu um filme chamado Outback, que não tem nada a ver com um restaurante, mas então... Esse é um daqueles filmes que vão contar histórias de um casal muito burro que vai passar férias no meio do nada, achando que nada vai acontecer, vai ficar tudo certo e eles vão voltar para casa bonitinhos. Enfim, eles vão parar no Outback, que é aquele deserto no meio da Austrália, e aí coisas bastante idiotas vão acontecer, como por exemplo a bateria do carro vai arriar, não vai ter sinal no celular, eles estão sozinhos ali no meio do nada, o GPS não funcionou e aí eles se perderam e enfim, não vou contar o final, mas você já deve imaginar o final aí. É sempre assim. A gente já viu, sei lá, uns 500 filmes com essa mesma história, né? Você tem um casal, tá tudo bem com o casal, eles podiam muito bem passar o fim de semana assistindo Netflix e comendo pipoca, mas não, o que eles vão fazer? Vão, sei lá, acampar no meio do nada. Aí vem um urso. E aí, ou então tem uma cobra dentro da tenda. Sei lá. Enfim, vocês também já devem ter visto um monte de filmes assim e não tem nenhuma grande novidade nesse filme. Depois a gente assistiu um filminho de terror chamado You Should Have Left. É um filme com o Kevin Bacon e aquela moça loirinha do Mamma Mia, que eu esqueci o nome. É um filme de terror com uma casa muito esquisita, então pronto, né? Só com essa pequena premissa eu já fico bastante interessada porque eu gosto de histórias de casas esquisitas. Essa é aquele tipo de casa que aparece num livro que eu estou lendo também, chamado House of Leaves, que é aquela coisa da casa crescer por dentro, mas por fora ela parece uma casa normal, entendeu? Pequena e tudo mais, mas aí você entra na casa e você tem corredores infinitos e coisas assim.
Então você tem essa família formada pelo Kevin Bacon já bem velhinho, e durante o filme inteiro nós somos lembrados de como o Kevin Bacon está velho. A Amanda, não sei das quantas, lá Seyfried, né, enfim, que é a jovem esposinha desse rapaz, é uma atriz famosa, muito requisitada e coisas do tipo. Eles têm uma filhinha, os três vão passar então férias nessa casa que fica, sei lá, no país de Gales, ou algum lugar assim, enfim. E eles vão passar essas férias dentro dessa casa esquisita. Pois muito bem, 1000 coisas vão acontecer dentro dessa casa. 1000 coisas desinteressantes vão acontecer dentro dessa casa, e você já sabe o final. É um filme de confinamento, né, se você parar pra pensar, de um cara que já fez alguns filmes com o mesmo tema, né, anteriormente, que foram muito melhores, né, como, por exemplo, Janela Secreta, que tem o Johnny Depp. Eu gosto pra caramba desse filme. O desfecho dessa história não é tão legal, mas é uma história também de um cara que vai se isolar numa cabana no meio do nada para escrever seus livros, e aí 1000 coisas acontecem. Do mesmo cara também é aquele filme, também baseado numa história do Stephen King, né, esse do Johnny Depp também chamado 1408, que é sobre um quarto de hotel em que ninguém deveria ficar hospedado, mas tem gente que se dispõe a passar noites ali naquele quarto de hotel, e 1000 coisas horrorosas vão acontecer também. Esse filme também é bom. Mas esse filme do Kevin Bacon, pelo amor de Deus, é uma boa ideia mal executada. Principalmente quando você tem um morador ali da região explicando pro Kevin Bacon que aquela casa, na verdade, já foi destruída e reconstruída diversas vezes. E aí ele conta que no início você tinha uma torre que tinha sido erguida pelo diabo, e Deus veio e, né, enfim, demoliu aquela torre. E aí desde então você tem o diabo tentando construir novos prédios ali, e a casa é a casa do diabo. Enfim... Explicando assim parece bastante bobo, mas se você parar pra pensar é uma ideia interessante. Enfim, mal executada, como eu falei pra vocês. E por fim a gente assistiu 2 filmes do 30 Days of Night. Tem uma HQ chamada 30 Days of Night. Eu já tenho um exemplar que eu ganhei de presente, ainda não li, vou ler pro mês do horror desse ano. Mas então, uma história de vampiros que se passa numa cidadezinha do Alasca, em que você tem ali durante o inverno 30 dias de noite. Então... geralmente nesse período as pessoas da cidade acabam indo para outros lugares, né? E voltam depois desses 30 dias, quando o sol volta a bater. Mas tem muita gente que fica na cidade durante esse período também. E é nesse período que o bicho vai pegar. Você vai ter então uma invasão de vampiros. Basicamente é essa a história. Então, o filme é baseado, na verdade, na primeira história do encadernado de 30 Days of Night. Aqui no Brasil a gente tem uma edição que sai pela editora Dark Side, que você tem ali a história completa, né? Todas as histórias, né, do 30 Days of Night estão ali naquele compilado. Mas então, o filme que vale a pena é o filme original, que dá conta então da primeira história desse encadernado. É um filme bacana, com um elenco bacana também. Você tem inclusive algumas pessoas do Spartacus, né? Alguns atores dessa série aparecem nesse filme também. Um filme bem feito, bem produzido, bacana. O filme é bacana. Só que fizeram uma continuação, que eu estou deduzindo que seja ali a segunda história da HQ. Não tenho certeza porque não li ainda, mas enfim. Essa continuação de 30 Days of Night é um filme, assim, absolutamente desnecessário na sua vida. O primeiro acho que vale a pena você dar uma olhada, mas o segundo, pelo amor de Deus. Além de ser um filme bem ruim, ele vai subverter algumas coisas que foram estabelecidas no primeiro filme. Então é aquele tipo de continuação que você fica assim, pra quê, não é mesmo? Se é pra ignorar tudo que foi estabelecido no primeiro filme, e é um filme ruim, é um filme bastante desnecessário. Esta é a minha opinião, tá certo? Então é isso, minha gente. Esses foram os filmes que a gente assistiu esse mês. Provavelmente eu tô esquecendo de algum, mas se eu me lembrar, eu ponho na listinha pra comentar no mês que vem. E é isso então. Vou ficando por aqui. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.